Bem-vindo a todos ao nosso canal Face Espírita, eu sou Regis Silva e esse é mais um Direto ao Ponto, que hoje vai tratar do caso Orlando Noronha e todas essas acusações que o médium vem sofrendo desde o mês passado, novembro, quando, dia 9 de novembro, foi criado aqui no YouTube um canal que trouxe 3 denúncias de que o médium antes das psicografias, realizava uma entrevista e ele realizava ou realiza, não sabemos ao certo, porque há vídeos, principalmente da Zuleide, provando isso, né? E essas pessoas dizem que tudo que ele apresentou na carta, supostamente psicografada, foram as informações que previamente ele teve contato, ele adquiriu na entrevista que ele fez. O mais estranho de tudo isso, para todos nós, é que o Orlando nunca falou que tinha esse contato prévio com as pessoas antes e nem que sequer que fazia uma entrevista. Nós temos uma entrevista dele para o Amaury Júnior, não é? Em que é perguntado a ele como é que se dá a psicografia e por 2 vezes ele deixa bem claro que ele não tem um contato prévio com as pessoas. Só que agora existem pessoas dizendo que ele está fazendo uma entrevista numa salinha. Como ficou aí comprovado, disso nós não temos nenhum tipo de dúvida. A menos que aquela voz não seja dele, seja feita por uma inteligência artificial, não é? Por que eu coloco isso também eu trago essa questão da inteligência artificial? Porque hoje nós sabemos que pode ser feito, né? Veja, a Zuleide estava comprometida, ou está comprometida, com o grupo da Mayra Rocha. A Mayra Rocha tem no Orlando Noronha um inimigo. Essa que é a verdade. Não é? Uma pessoa que tinha conhecimento de um grupo, nós não sabemos ao certo se ela participava de um grupo chamado Desmascarando Orlando, né? É bem suspeito. Mas tudo bem, vamos lá. O que pode ter acontecido com Orlando, e só quem pode responder isso é ele, não é? Nós temos inúmeros vídeos no YouTube de pessoas que garantem que as psicografias que receberam dele são reais, são verdadeiras. E tem pessoas também, assim como eu e como tantos outros, que acreditamos na sua mediunidade e que não tínhamos dúvida de que ele era médium. Por que eu digo isso? Porque a gente passou por testes. E nesse teste que aconteceu, ele foi aprovado e foi atestado como médium. Só que mediunidade pode ser suspensa. Está lá no livro dos médios. Não é? Aí a pergunta é, se o Orlando não fazia tais das entrevistas, não tinha esse contato prévio para, de alguma maneira, arrancar informações dos entes queridos que estavam ali, que iam até ele buscar informações dos seus que já partiram para o plano espiritual, e por que agora ele está fazendo? Então a suspeita. Então a pergunta é, ele continua médio? Se não fazia entrevista e passou a fazer, parece que, porventura, pode ter sim, perdido a mediunidade e possa ser que esteja, né, fingindo continuar com, com as faculdades mediúnicas que diz e que diz ter, ou que tinha e que não tem mais. São indagações válidas, pessoal. O nosso único compromisso aqui não é querer denegrir ninguém. Pelo contrário, nós somos espíritas. E como espírita, eu gostaria muito que todos esses médicos que nós estamos falando e que o canal está trazendo as denúncias fossem todos verdadeiros. Porque isso só tem a acrescentar para a doutrina espírita. Porque estará provando para todo mundo que a vida, de fato, pós a morte do corpo físico. Mas o que nós não podemos concordar de maneira nenhuma é com as fraudes. É com os espertalhões, ou com os médios interesseiros que estão usando a falsa mediunidade, ou até mesmo a mediunidade verdadeira, vai que são de fato, mas para interesses próprios. Kardec deixou tudo salientado no livro dos médios, não é? Porque há pessoas sim que são médios de verdades, mas ela abusa da sua faculdade mediúnica para interesses próprios, para enriquecimento ilícito, não é?
Ah, mas o médio tal, ele não cobra. Não é sobre isso tão somente. O Hamilton Júnior cobra, tá? Inclusive, na época que houve a denúncia contra o Fernando Bem, ele veio a público defender o Fernando Bem. Por quê? Porque ambos usam os mesmos métodos, né? Vão lá nas redes sociais, buscam informações dos desencarnados e trazem, né? Para forjar suas psicografias. Enfim. Agora, a questão aqui, tão somente aqui, é Orlando Noronha continua médio? Por que eu pergunto e faço essa indagação? Porque nós todos sabemos que ele era, ou ele é. Mas há denúncias de que ele tenha trazido psicografias nos mesmos moldes da Mayra Rocha e do Fernando Bem. Ou seja, com informações previamente que eles tiveram acesso. No caso do Orlando, por conta de uma entrevista que anda fazendo. Que nós sabíamos todo que esse não era o método. Mas se ele passou a adotar isso, é muito estranho e é suspeito, sim. Por isso que eu faço aqui um apelo, porque não sou só eu. Muitas pessoas na internet estão fazendo esse apelo ao Orlando Noronha. Se pronuncie. Teste, por uma vez por toda, a continuidade da sua faculdade mediúnica. Procure quem você quiser. O Oceano Vieira de Melo, o Guilherme Velho, o doutor Alexandre Almeida, enfim. Mas se faz necessário, Senhor, passar por uma avaliação, para que nós continuemos a ter confiança nesse trabalho que o Senhor, desde algum tempo, vem realizando. Porque senão tudo é muito suspeito. Porque senão tudo fica, né, na interrogação. Isso é ruim. É ruim para quem? Para o Espiritismo, já que o Senhor se identifica como espírita. Então isso é muito ruim. Entende? Então fica aqui o nosso apelo. Essa imagem, gente, eu fiz, eu criei, não é? Esse é o guia, um dos guias espiritual do Orlando, o Natanael. Eu fiz, enviei para ele, ele ficou muito feliz à época. Mas eu já tentei entrar em contato com ele, pedindo para que ele viesse se explicar acerca dessas denúncias e até agora ele não visualizou a nossa mensagem. Mas eu faço aqui esse apelo para alguém que o conheça ou ele, porventura, possa ser que esse vídeo chegue até ele. Faça um novo teste. Porque o Senhor é espírita, nós somos espíritas, né? E nós sabemos. E eu sou médio. Não chego aos seus pés, né? Mas nós sabemos. Mediunidade, por questões orgânicas que põem em risco a saúde do médium, ou por questões de indisciplina, prepotência, arrogância e vaidade, pode e é suspensa. Então, a pergunta que não quer calar é: Orlando Noronha, o senhor continua médium? Só o senhor pode nos responder isso e tirar nossas dúvidas, passando por um novo teste avaliativo. Esse foi mais um Direto ao Ponto comigo, Regis Silva, aqui no nosso canal Feixe Espírita. Até uma próxima oportunidade.